Louvado seja Deus. Para mim é uma rica oportunidade de estar aqui nesse lugar para anunciar a palavra de Deus. Sabemos que a fé em Cristo Jesus é um requisito primeiramente suficiente para herdarmos a salvação. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a vida. E não há vida espiritual com Deus sem Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no nome santo do Filho de Deus. E não há salvação fora de Jesus. Qualquer outro caminho, qualquer outra porta que possamos pegar fora de Jesus Cristo só nos levará à perdição eterna. E o meu compromisso é com a palavra de Deus. Meu compromisso é com o Evangelho da salvação. É com o Evangelho da verdade. Não com placas denominatórias, igrejas, não com religiões, porque religião nenhuma salva o homem. E eu não represento uma religião, seja ela qual for, seja evangélica, seja espírita, seja bandista, seja católica. Eu não prego religião, mas simplesmente o Evangelho da verdade, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo na terra para morrer por nós. Jesus Cristo não veio na terra para fundar uma religião, mas o homem funda as religiões, e mediante as religiões eles põem as suas placas e ali controlam todo o povo. Mas Jesus nunca pregou religião. A religião nos torna separatistas, nos torna pessoas diferenciadas, a qual Deus revela na sua palavra. A religião, ela causa certa distância entre as pessoas, ela separa pessoas, e Jesus Cristo não veio para separar pessoas. Jesus Cristo veio para pregar o Evangelho e implantar através dele, até então, para que conhecêssemos o reino de Deus. Jesus Cristo é rei, e o seu reino está na glória, que ainda há de se revelar para todos aqueles que creem no seu nome e lhe obedecerem. Mas temos a oportunidade esta, dada nesse dia de hoje, de até então podermos fazer parte do reino de Deus, através da fé, mediante o arrependimento em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o que eu quero compartilhar da palavra de Deus está no texto, a qual
um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, escreveu na sua segunda carta, no capítulo 2, do 1 adiante. Pois sabemos que, se formos olhar para a palavra de Deus, e assim nela examinarmos, colocarmos a nossa fé e buscarmos o conhecimento de Deus, podemos ver nessa carta uma das passagens a qual o apóstolo Pedro nos fala para termos cuidados com os falsos profetas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, também nos alertou quanto ao engano religioso. Em várias passagens, Jesus Cristo nos adverte a todos aqueles que seguem Jesus Cristo pela fé, quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos pastores, quanto aos falsos ministros que vêm no nome de Deus. Pois ele não vem no nome de alguém, não. Eles vêm no nome de Deus. E através das suas heresias, das suas mensagens distorcidas diante da verdade revelada na sua palavra, eles vão cativando muitas pessoas, eles vão enganando muitas pessoas. E o apóstolo Pedro fala que eles vão enganando a muitos, mas também sendo enganados pelo diabo. Porque no mesmo momento que eles enganam o povo, eles são enganados pela mentira. E o diabo é o pai da mentira. E Pedro começa o texto do capítulo 2 dizendo, no versículo 1 adiante: e também houve entre o povo falsos profetas. Esses falsos profetas são aqueles que acabei de falar. São aqueles que pregam textos distorcidos, que não provêm da verdade de Deus. São profetas, falsos profetas, que pregam heresias. Heresias é coisas que não contém na Bíblia. Parece até que está na Bíblia, mas se formos analisarmos minuciosamente, veremos que não está na palavra de Deus. E os falsos profetas vão pregando as suas heresias, as suas fábulas de ensinamento, e muitos ficam enganados. Muitos ficam enganados porque eles creem no conto desses falsos profetas. Eles acreditam por eles ser pessoas de importância, seja ela na sociedade ou seja ela na internet. Muitos dão crédito e vão seguindo esses falsos profetas que pregam essas heresias do inferno e vão enganando a muitos. E Jesus fala do engano religioso. Jesus disse: tenhais cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ninguém. Não é porque alguém que se diz pregador, ou se diz ministro, se diz pastor, se diz padre, ou algum ministro que se diz de Deus, lhe pregam o evangelho. A Bíblia nos orienta em todo tempo nós analisarmos se está de acordo com a verdade.
pois a verdade liberta. Jesus nos disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Jesus nos chamou para a liberdade, não a liberdade para pecar, para viver numa vida de pecado, mas mediante a fé, vivenciando uma vida com Jesus Cristo e a sua palavra, sermos guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Continuando o texto: como entre vós também haverá falsos doutores, falsos ensinadores do Evangelho, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles vêm no nome de Deus, eles vêm no nome de Jesus Cristo, e sem muitos se aperceber diante da palavra de Deus, eles enganam a muitos. Jesus chama esses falsos profetas de cães gulosos. Cães gulosos que nunca se fartam. É o próprio Filho de Deus dizendo essas palavras que estão na Bíblia. É bem verdade que nós não vemos esses falsos profetas pregarem contra eles mesmos, mas eles introduzem encobertamente, sem ninguém se aperceber, as heresias, as mentiras do diabo dentro das mensagens, e muitas pessoas, sem o conhecimento da verdade, sem conhecer a palavra de Deus e sem examinar as Escrituras, se tornam enganadas, se tornam presas fáceis desses lobos devoradores. E podemos ver nos dias de hoje muitos templos, denominadas igrejas, disfarçadas de empresas, ou seja, muitas empresas, entre aspas, mas disfarçadas de igreja. Precisamos conhecer as Escrituras para não ficarmos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ministros que vêm no nome de Deus. Louvado seja Deus. E Pedro continua trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que eles fazem é para a própria perdição deles, mas se formos observar, se nós não abrirmos nossos olhos, também será para a nossa própria perdição, se seguirmos esses falsos profetas. E muitos seguirão as suas dissoluções, e muitos seguirão a sua depravação, de costumes, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por esses homens que trabalham para o diabo, através desses homens será blasfemado
o caminho da verdade. Eles apresentarão a muitos um falso caminho, um falso evangelho, uma falsa doutrina, para muitos os seguirem. E por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, pois a sua perdição não dormiu. Olha só o que o apóstolo Pedro está nos dizendo. E por avareza, esses homens avarentos, esses homens cobiçosos, esses homens que têm simplesmente dentro de si, dentro do seu entendimento, o desejo de ganhar dinheiro, de adquirir riquezas, farão até negócio de vós. Então, simplesmente, Pedro está nos dizendo que esses falsos profetas, falsos ministros da verdade, eles farão negócio de mim e de você. Nós se tornaremos uma mercadoria, se assim o seguirmos. E como assim, pregador, eles farão negócio de nós, eles farão mercadoria através das nossas vidas, com engano religioso. Simplesmente o apóstolo Pedro fala por avareza, o desejo de conquista, o desejo de adquirir bens, o desejo de adquirir dinheiro. E podemos ver nos dias de hoje muitos pastores ricos, pastores andando em carro importado, em carro de luxo, morando em mansões, e as ovelhas de Jesus Cristo à mercê. Essa mensagem a maioria não irá ouvir dentro dos templos, porque ninguém prega contra si mesmo, ninguém prega contra o seu erro, desde que está na mentira. Tudo por dinheiro, é campanhas sobre campanhas, é campanha da prosperidade, campanhas da rosa ungida, do grão de feijão, e o povo enganado, acreditando nessas heresias do inferno. Essa é a verdade. Tudo isso é heresia. Eles vão enganando o povo, tudo por avareza, tudo por uma posição de destaque. Jesus chama esses falsos profetas, falsos pastores, de cães gulosos.
São cães que nunca se fartam. Ou seja, são homens que nunca se fartam da avareza. E se eles não se arrependerem, herdarão o lago de fogo, o inferno. Esses falsos pastores, falsos profetas, eles são conduzidos por um espírito, mas não é o Espírito de Deus, é o espírito enganador, o espírito do erro, o espírito do diabo, porque quem engana é do diabo, não de Deus. Mas eles falam no nome de Deus, usam o nome de Deus e blasfemam através dessas práticas, tudo pela avareza, para enganar pessoas. E muitos seguem a doutrina, essa falsa doutrina desses hereges do Evangelho. O que podemos ver nos dias de hoje, que muitos não pregam o verdadeiro arrependimento contra o pecado. É a verdade que nos liberta, que liberta a mim e também a você que me ouve. Eles não pregam, eles pegam textos da palavra de Deus, do Evangelho, isolados, e colocam para o povo nas suas mensagens. São tantas mensagens light, mensagens de autoestima, e o povo sem conhecimento, sem buscar o conhecimento, vai atrás desses falsos profetas, achando que ali vai conquistar a salvação. É tudo mentira do diabo. Jesus Cristo não está com esses falsos profetas, mas sim, Jesus Cristo está contra esses falsos profetas que enganam o povo, que fazem negócio do povo, tudo por avareza. Tudo no nome de Deus. É envelope. Se você dá tanto, Deus vai abrir o céu para você. Se você não tiver isso ou aquilo, você não é abençoado por Deus. Tudo mentira do diabo, tudo mentira desses filhos do cão. Essa é a verdade. E podemos ver quantas advertências temos na Bíblia contra os falsos profetas, contra os falsos ministros que se dizem de Deus. Jesus Cristo nos alertou. Nos tempos de Jesus já havia, mas com o findar do tempo, com os últimos dias que vivemos, nos dias atuais, tem se multiplicado os falsos profetas no nosso meio. Contra a verdade não há argumento, senão pela verdade. É a verdade que liberta. Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. E só Jesus Cristo pode
libertar o homem de uma vida de pecado perante a verdade. Jesus Cristo liberta das falsas doutrinas, das doutrinas de perdição que esses falsos profetas pregam no meio do povo. Mas a perdição deles, Pedro fala que não guardará, se não se arrependerem. Eles têm a mente cauterizada, eles não aceitam a verdade. A verdade são eles, e com isso eles seguem arrebatando a muitos que creem nas suas heresias. Eles formam um povo, eles formam uma igreja, mas não é a igreja de Cristo, é sinagoga de Satanás, porque não pregam a verdade. Eles usam do nome de Deus para ganhar dinheiro. E hoje podemos ver no nosso meio quantos vêm no nome de Deus para ganhar dinheiro. E muitos ficam enganados. Através do dízimo da lei, eles enganam a muitos. Através das ofertas, se você não dá, você não vai ser abençoado. Tudo mentira de Satanás. Jesus é o dono do ouro e da prata. E Ele tem a verdadeira prosperidade. Podemos ver esses falsos profetas, falsos ministros, que vêm no nome de Deus, ganha tanto dinheiro. Nunca se ouve pastores, ministros do Evangelho tão ricos que nem nos últimos dias. Jesus Cristo, Ele veio na terra, não foi para trazer essa tal prosperidade que eles pregam. Jesus Cristo veio para morrer numa cruz por mim e por você, para nos apresentar o reino de Deus. Se eu e você quisermos e aceitarmos, seremos salvos. Jesus Cristo não veio fazer nenhum pastor rico, e nem chamou nenhum pastor para ser rico, nenhum falso ministro para ser rico, mas pela avareza que há dentro deles, eles pregam o evangelho da prosperidade e fazem um curso de teologia e viram ministros, viram pastores, segundo a palavra do homem, não a palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando e vai pegar a muitos desprevenidos por dar ouvido aos falsos profetas, aos falsos pastores que vêm no nome de Deus. Eles roubam através
do negócio que fazem, através dos discursos que eles pregam, eles roubam a fé das pessoas e fazem comércio dela, comércio da fé. E podemos ver tantos comércios da fé, tantas heresias, tantos falsos ministros que se dizem de Deus fazendo comércio. Eu não tenho compromisso com os falsos profetas, com as heresias e com o homem. É por isso que eu prego a verdade. Se eu tivesse compromisso com pastor, com ministro de Deus, que se dizem no nome de Deus, eu não poderia pregar toda a verdade. Eu poderia pregar meia verdade. É assim que muitos fazem. Mas o verdadeiro discípulo não tem compromisso com os falsos que vêm em nome de Deus. E podemos ver nos dias de hoje tanto negócio da fé. Eles fazem livros, fazem bíblias e vendem, comercializam a fé das pessoas. Eles vendem tantas coisas dentro desses templos religiosos. E Deus só contemplando tudo. Deus só contemplando tudo. E muitos obreiros ficam omissos. Ficam omissos diante desses ministros. Ficam omissos dentro do templo. Se os obreiros se dizem conhecer a verdade, não aceitariam essas mentiras, esse engano do diabo. Jesus Cristo não chamou nenhum obreiro, nenhum ministro para ser omisso diante da verdade, pois é a verdade que vai nos julgar, não é o homem. E muitos ficam omissos, obreiros omissos, porque é um ministro que vem no nome de Deus que está falando, e deixam de confrontar a mentira do diabo. Ah, é ele Deus, é ele Deus. E você, diante da verdade? Como é que vai ficar? Jesus Cristo nos chamou, não foi para sermos discípulos omissos. Jesus Cristo nos chamou para a verdade, para a liberdade, mediante o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de verdade
não fica omisso diante de mentiras dos falsos profetas. E eles vão fazendo negócio do povo, enganando através das heresias, através das palavras fingidas. Vão enganando a muitos e sendo enganados pelo diabo, que é o pai da mentira. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, e que podemos ver nos dias de hoje é muito seguindo esses falsos profetas, esses falsos ministros que vêm no nome do Senhor, pregando mentiras, pregando heresias, e muitos ficam enganados, achando que eles estão pregando a verdade, achando que o pastor está pregando a verdade, achando que o padre está pregando a verdade para você. Leia a Bíblia, pois todos vêm no nome de Deus. Só Jesus Cristo salva e liberta o homem do pecado, da escravidão do pecado. E o pecado é que nos leva à morte espiritual. Quanto comércio da fé podemos ver nos dias de hoje? Sem falar dos padres que enganam o povo com a venda, com os negócios através das imagens de escultura. Primeiro mandamento de Deus: não adorarás ídolos, não farás para ti ídolos para o adorar. Foi o primeiro mandamento de Deus a Israel, o povo escolhido. Se foi para o povo escolhido de Deus, de que dirá para nós? Israel adorava ídolos, fazia de um ídolo, de uma réplica, algo de adoração. E tudo isso é abominação diante de Deus. Os ídolos, as imagens de escultura, são abominação diante de Deus. Está na palavra. E muitos ficam enganados. Só Jesus Cristo salva. Não é João, não é Pedro, não é o pastor, não é o padre, não é a Maria. A Maria, mãe de Jesus, está morta, aguardando aquele dia, a ressurreição para a vida. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Aparecida não é a mãe de Jesus. Me prove na Bíblia. Me prove. De Gênesis a Apocalipse, Deus advertindo, para que não adorassem imagem de escultura e nem fizessem ídolos. Você tem que falar isso para Deus. Para Deus.
Bem servir, irmão. Entendeu? Eu servia. Mas Jesus Cristo me libertou. Eu estou pregando a Bíblia. Deus te abençoe. Que a Virgem Maria te abençoe. É verdade. É Jesus, não é padre, não. Não é o padre que é o dono aqui. Eu estou pregando em área livre. Eu estou pregando em área livre. Você vai cuidar da sua congregação. Estou pregando Jesus. Eu estou pregando o reino de Deus. Estou pregando o reino de Deus. Rapaz, se você tivesse atenção, ó, eu estou falando, você crê. Eu já sei isso aí. Ó, eu estou pregando, ó padre, eu estou pregando contra o engano religioso, padre. Entendeu? Eu estou pregando contra o engano religioso. Você está me atrapalhando. É? Ah, que Maria te pegue, te guarde, bota na igreja. Que aqui, ó, igreja? Ó, padre. Ó. Então, eu vou dar um abraço com você, porque eu passo com você. Não falei mal. Eu não falo mal de religião. Eu não falo. É o problema deles. Os falsos profetas que ganham dinheiro vão tudo herdar o lago de fogo, o inferno. Ih, padre, para de dar show.
Ó, aqui é público. E a palavra está sendo pregada. Fica aqui para ouvir a mensagem, padre. Não, já dei. Fica aqui. Fica. A palavra de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Contra a verdade, não há argumento, senão pela verdade. Jesus Cristo é a única porta de salvação. Não é o pastor, muito menos o padre, que poderá me salvar e te salvar. Não há salvação para a alma do homem se não for por Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que pode salvar. A idolatria não pode salvar o homem. A idolatria não salva. É bem verdade que Maria é a mãe de Jesus, mas ela está aguardando a ressurreição. É isso que está escrito na Bíblia. Eu não acredito nas heresias que os falsos profetas, que os padres, os pastores, falsos pastores pregam, se não tiver na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, é mentira do diabo. Se eles não trabalharem para o Espírito Santo, se eles não forem governados pelo Espírito Santo, eles são governados pelo espírito do erro, pelo espírito do diabo, pelo espírito da confusão. Enganam muitos. Podemos ver nos dias de hoje tantos falsos pastores, falsos ministros que se dizem de Deus, enganando o povo, e o povo fica irado diante da verdade. Eles tinham que ficar irado diante da mentira. Diante da mentira. Pois eu não tenho compromisso com a mentira. Eu tenho compromisso com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo ensinou a verdade. Mas os falsos ministros ensinam mentira. E não gostam de ouvir a verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É Jesus. Eu prego Jesus vivo. Eu não prego um Jesus morto.
115, versículo 1 adiante, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O salmista começa dizendo: não ao homem, não ao homem daremos glória. A glória de Deus não é para o homem. Deus diz na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua honra. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos aqueles que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Olha só o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo a respeito daquelas nações circunvizinhas que adoravam ídolos, que faziam de um ídolo um Deus, e diante deles prestavam culto. E como eu acabei de ler a palavra, eu tenho compromisso com a verdade, não com os falsos ensinos. Eu tenho compromisso de anunciar a verdade. Aí sim, queira você, sim ou não, seguir essa verdade. O salmista está dizendo que eles confiavam em ídolos, eles confiavam na idolatria, e tudo isso era em vão. Mas o salmista fala: confia em Deus que está no céu, e nele presta culto e dá glória. Jesus nos chamou para a liberdade da salvação. Jesus nos chamou para vivenciarmos uma vida com Deus através de Cristo, mediante o Espírito Santo, pela fé, e para darmos glórias ao nosso Deus. Existem duas eternidades. Existem duas eternidades. Uma para a salvação e a outra para a perdição. Não é o homem que julga. O homem não tem poder de julgar ninguém, muito menos eu.
É a própria palavra do Senhor que julga a mim e a todos, a partir do momento que ouvem e sabem da verdade. Agora cabe a nós seguirmos uma vida no falso caminho ou fazer um retorno e voltar ao caminho certo, firme e verdadeiro, que é através de Jesus Cristo. Há duas eternidades. O homem está destinado a morrer uma vez só, aqui na terra, a morte física. Fechando os olhos, segue-se a juízo. Segue-se a juízo. Ficam aguardando o juízo de Deus, o juízo final. A nossa escolha é enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, para fazermos a escolha. Se queremos herdar a salvação, ou se queremos herdar a perdição. Nós temos livre-arbítrio. A palavra de Deus nos ensina que a escolha é nossa, é minha, é sua. Mas meu compromisso é anunciar a mensagem da salvação. E não há salvação sem libertação por Cristo. Só Jesus Cristo liberta. Jesus é libertador. E o homem seguindo a juízo está selado o seu destino após a morte. E não dá muito menos para mim ou para você fazer alguma coisa após o fechar de olhos. Após o nosso destino selados, ficamos no aguardo para o juízo final. É céu ou inferno. Não tem outra opção. Não tem outro jeitinho. Eu não posso pedir para o pastor vir orar para mim depois que morre, que eu morro. Não vai adiantar de mais nada. Não vai adiantar de mais nada eu pedir para o pastor orar, para o padre orar. O destino já está selado após a morte. Não adianta eu crer nas heresias dos falsos pastores, falsos ministros do Evangelho pregam. Não existe. De nada vai valer eu viver na terra e morrer sem Cristo. Só Jesus tem salvação. Só Jesus. Depois da morte, segue-se a juízo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o que mais pregou e advertiu em relação ao inferno. O inferno existe. Assim como também o céu é real, o inferno também é real. E depois da morte,
Não vai adiantar eu e você pedir para alguém orar, acender vela, nada disso existe na Bíblia. É tudo heresias dos falsos profetas. Não adianta acender missa, fazer missa de sétimo dia, acender vela. O nosso destino é selado após a morte. De nada pode fazer eu e você. Mas enquanto temos fôlego de vida, temos a decisão de poder sair da escravidão do pecado, sair da escravidão das religiões e ficar com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem palavra de salvação. Os falsos profetas, falsos ministros que vêm no nome de Deus, não têm compromisso com a verdade.